Meus amigos, formulamos votos que possamos sair daqui hoje mais equipados psicologicamente do que chegamos para superarmos os desafios da vida. Para aqueles que não estudaram retórica, que é a arte de falar em público, pode-se acreditar que falar para poucas pessoas é mais fácil do que falar para muitas pessoas. É exatamente o contrário. Falar para muitas pessoas é mais fácil do que falar para poucas pessoas. Logo, como estamos aqui num grupo mais reduzido, mais aconchegante, abordarei um estilo pouco conversa, para que possamos passar esses próximos 50 minutos o mais agradável possível. Nesta época do ano, as empresas costumam fazer um balanço. Qual é o objetivo do balanço? Analisar se o ano foi positivo ou negativo. E como se dar isto? Ora, averiguando quanto que se tem no banco. Porque o objetivo principal da existência de qualquer negócio é o lucro financeiro. Logo, se a empresa começou o ano com 100 mil dólares e está fechando o ano com 120 mil dólares, analisam que o ano foi positivo. Mas, se termina o ano com 80 mil dólares, isto é, perderam durante 2019 20 mil dólares, concluem que o ano foi negativo. E isto é muito saudável para as empresas para analisar o que devem acertar, corrigir, retificar, para não se repetir os mesmos erros em 2020. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio até agora? Sim ou não? Sim. Vamos falar sim, certificando que acabamos de tomar um gostoso café da manhã. Sim ou não? Sim. Muito bom. Isto é necessário para o crescimento das empresas. O interessante notar é que há muitos indivíduos que analisam o seu próprio ano por este prisma, limitando toda uma existência pelas lentes do cifrão. A criatura chega à conclusão se 2019 foi bom ou não, se fez mais ou menos dinheiro. E isto é limitar o nosso potencial como ser humano. E por quê? Porque a nossa vida ela é feita de diferentes aspectos, e não apenas o aspecto financeiro. Nós temos, além do aspecto financeiro, o aspecto da nossa saúde física, o aspecto da nossa vida social, isto é, as pessoas com quem nos relacionamos. Temos o aspecto familiar, como se encontram os relacionamentos entre os nossos laços consanguíneos. E, por último, o aspecto espiritual. E digo por último porque, às vezes, ou a criatura não considera nenhum aspecto espiritual ou deixa ele por último, quando, na realidade, a criatura, cuidando do seu aspecto espiritual, cuidará também de todos os outros aspectos. Porque alguém que tem disciplina espiritual sabe que tem que ter cuidado com o corpo físico, esta máquina, com os nossos laços de amizade, com os nossos laços consanguíneos. Então é uma consequência de. Logo, vamos analisar se 2019 foi bom ou não por estes 5 aspectos. Não apenas o aspecto financeiro. E por que vamos realizar esta reflexão? Para criarmos alguma sensação de culpa? Para nos sentir pior do que chegamos? Óbvio que não. O objetivo é para que, estabelecendo metas através das análises, possamos chegar no fim de um outro ciclo, 2020, com mais satisfação dos nossos próprios esforços. Porque o momento é muito apropriado para fazermos essas reflexões.
E por quê? Porque nós temos a ilusão de que algo novo vai estar começando. E por que eu digo ilusão? Porque o tempo em si, ele é muito arbitrário e pessoal. Digo isto porque, como é que nós medimos o tempo? Medimos o tempo através da rotação da Terra em referência ao Sol. Então, suponhamos, a cor aqui está até bem apropriada. O microfone é o Sol e o meu celular é a Terra. Só que o tamanho aqui é completamente desigual. Na realidade, vocês sabiam que dá para colocar 1.300.000 terras dentro do Sol? A Terra é literalmente um cisco ao lado do Sol, mas devido à distância, nós estamos protegidos, né? Aquele velho chavão que, né, a AIDS, as doenças, são Deus acabando com os nossos pecados, fazendo com que nós pagamos pelas nossas dívidas. E o balance desta distância é tão sensível que se nós se aproximássemos um pouco do Sol, morreríamos queimados. Se distanciássemos um pouco do Sol, morreríamos frisados. Então, caso Deus quisesse nos matar pelos nossos pecados, era um ajuste muito pequeno na distância. E a luz do Sol demora 8 minutos para chegar no planeta Terra. Está viajando na velocidade da luz, né? Então, quando um fóton sai do Sol para chegar à Terra, 8 minutos. O que equivale a dizer que, se houvesse uma explosão no Sol neste momento, e o Sol deixasse de existir, você estaria olhando para a luz do Sol. Só daria conta que o Sol explodiu daqui a 8 minutos. Porque o que você está vendo é a luz que saiu de lá há 8 minutos. Assim olhamos para estrelas que já explodiram, deixaram de existir há muito tempo. A estrela mais próxima, Próxima Centauris, ela está a 4 anos-luz de distância da Terra. Isto é, o fóton que está chegando no seu olho hoje saiu de lá no ano de 2015. Então, se houvesse uma explosão, estaríamos olhando para a estrela durante os próximos 4 anos. O que equivale a dizer que a pessoa que afirma eu só acredito naquilo que vejo está dizendo uma grande tonteria, uma grande besteira do ponto de vista intelectual. Por quê? Porque todo dia a gente vê coisas que já não mais existem. Então, essa a digressão aqui astronômica é só para interessar mais o nosso domingo. Então, quando nós estamos aqui no planeta Terra, a luz que banha a Terra chamamos de dia. E o Japão, que está do outro lado, está escuro, porque a Terra, a luz não está fazendo curva, né? Está batendo em sentido reto. Então, o Japão agora é à noite. Passado 12 horas... Agora, Japão está recebendo a luz, chamamos dia, e Estados Unidos está à noite. Passado mais 12 horas, Estados Unidos está banhado e Japão de noite. Então, esse ciclo de 24 horas é que chamamos dia e noite. Logo, se nós temos aqui um astronauta que sai do planeta Terra e está constantemente olhando para o Sol, para esse astronauta não há noite, porque não vai escurecer. Está de dia. Então, logo, o tempo é arbitrário. Isto é, nós é que vamos indicar como vamos sentir o tempo, dependendo do local que nos encontramos. No submarino, por exemplo, o dia lá não é 24 horas. E por quê? Porque não há janelas no submarino para aqueles que trabalham lá enxergarem a luz do Sol. Então, o dia no submarino é feito de 16 horas. Trabalham 8 horas e dormem 8 horas. Porque eles não têm as 8 horas que nós temos extra do dia para estar buscando criança em escola, para estar cozinhando, porque lá não tem o que fazer, né? Cortar grama. Então, são as 16 horas convencionais. Tudo isso eu quero estabelecer que nós é que indicamos como vai ser o tempo para nós. Então, quando a Terra termina de fazer um ciclo em torno do Sol, que é o movimento de translação, esse ciclo nós contamos como sendo de 364,7
25. Né? Então, ponto 25, mais ponto 25, mais ponto 25, mais ponto 25 é 1. Por isto que, de 4 em 4 anos, fevereiro tem 29 dias, para compensar o ponto 25. Há muitas mulheres que adorariam fazer aniversário no dia fevereiro 29, porque aí só faz ano de 4 em 4 anos. Mas é um movimento em torno do Sol. E por que nos dá uma ilusão de tempo? Porque, na realidade, há físicos que argumentam se o tempo existe ou não. Porque o que nós estabelecemos como tempo foi para organizar a nossa vida social. Há pouco tempo atrás, estou me referindo a 150 anos, né, cada cidade tinha o seu horário. Você saía de uma cidade de trem para outra, às vezes saía às 5 e chegava lá às 4 da tarde, né? O que não tinha nenhum sentido, porque você estava consumindo tempo enquanto estava se locomovendo de uma cidade para outra. Até que houve uma conferência para organizar os tempos e foi dividido aqui nos Estados Unidos em 4. Né? Mas cada um tinha arbitrariamente o seu tempo. Mais uma vez, o tempo é uma ilusão. Mas é uma ilusão muito necessária para nós. Porque agora, dia 31 de dezembro, temos a sensação de que um ano está acabando e outro está começando. E psicologicamente é muito saudável, porque nos dá abertura para começarmos algo novo. E é por isto que naquela noite, dia 31, muitos de nós escutaremos: Feliz Ano Novo! Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, que é uma grande contradição. Porque, às vezes, no final de ano, está gastando o que não tem para realizar as festas. Festas essas natalícias. Né? E perguntaríamos, será que o próprio aniversariante poderia participar de uma dessas festas que fazem em nome dele? Se você, por exemplo, é flamenguista, gosta de futebol, e é o seu aniversário, e os seus amigos lhe preparam uma festa surpresa, e decora toda a festa com parafernálias de beisebol, com um time que você nem conhece. Faz algum sentido? Não. Ou se os amigos são palmeirenses e decora a festa do flamenguista com as cores do Palmeiras. Né? É uma afronta, é um desrespeito ao amigo flamenguista. Né? Então, a festa de Natal, que é a comemoração do aniversariante Jesus Cristo, deveríamos perguntar, será que o próprio aniversariante pode participar da festa? Porque as festas, às vezes, se faz coisas que o próprio aniversariante desaprovou. As pessoas se empaturram de comer, abre o zíper da calça para comer mais. Né? E isto quando não se embriagam em nome do aniversariante, o que não faz qualquer sentido. Né? Então, muito dinheiro no bolso, já começa o ano endividando. Saúde para dar e vender. Ai, se a saúde pudesse de fato ser vendida. As pessoas venderiam, mas não pode, porque há muitas pessoas que desejam comprá-la, mas não se compra. A saúde é algo que se mantém quando a tem. E que contrassenso, quando estão dizendo essas frases, estão desgastando a máquina com substâncias para a qual a máquina não foi feita. O corpo é um carro biológico e obedece às leis biológicas. Logo, nós conduzindo a máquina com indisciplina, desgastando a máquina com abusos, estamos apressando a morte da máquina, não do indivíduo que está operando, dirigindo a máquina. Às vezes nos é estranho ver o corpo como uma máquina, como um carro. E por quê? Porque é uma máquina tão perfeita que nos dá a ilusão que nós somos a máquina. Na década de 70, de 80, né, quando dirigíamos os carros, que não havia direção hidráulica, você chegava ao destino com dores musculares, de tanto esforço. Estacionar um carro da Volkswagen, antigamente, era para dar torcicolo, cãibra na perna, porque era um carro muito duro. Hoje em dia,
Tem-se os carros que você senta e fala o seu destino. Não é algo de futuro. O carro existe hoje. E são alguns modelos da Volvo, da Audi, da Tesla. Depois a gente cobra aí o cachê pela propaganda que estamos fazendo dos carros. Você senta, fala e o carro te leva. Você já não toca mais em nenhum instrumento no carro. E vai ser muito próximo o momento em que nós vamos pensar e o carro vai decodificar a direção. Porque já existem, não estou falando de futuro, já existem experiências com neurocientistas, com pessoas que têm elétrodos na cabeça e com pensamento jogam um videogame. O videogame responde os próprios pensamentos. Então é uma tecnologia que está ali. Logo, vai ser muito difícil diferenciar onde eu termino e o carro começa, ou onde o carro termina e eu começo. Assim é o corpo. É uma máquina tão perfeita que nos dá a ilusão que nós somos a máquina. E essa máquina está sob leis biológicas. Eu cuidando dela, ela se alonga a existência. Eu a desgastando, eu estou encurtando. Então esses abusos que são feitos de final de ano não se tratam de ser pecados contra Deus. Não é necessariamente isto. Não é inteligente o que se faz com a máquina. E por quê? Às vezes, aos sábados, em nossa área lá em Hillside, vemos pessoas limpando o carro mesmo, o veículo. Né? E estão ilustrando o carro, e pega cotonete, e limpa por dentro do carro, para que não haja nenhum pelo. E, enquanto isso, dá um intervalo, pega uma garrafinha de vodka com Coca-Cola e taca no corpo. E volta e começa a limpar o carro. E assim faz com o telefone, né? Coloca todos os tipos de seguro. E vai comprar uma máquina de lavar? Não pode colocar o seguro, que eu quero a máquina bem protegida. Agora, a máquina mais importante, que deveria ser cuidada, é malbaratada. Não é um contrassenso. Porque as outras máquinas podem ser consertadas, recompradas. Esta não. Gastou, acabou. E o cachimbo do diabo. Esse, então, às vezes as pessoas se aproximam para perguntar, mas o Espiritismo aprova ou desaprova? Não tem nada de questão de aprovar ou desaprovar, se é pecado ou não é pecado. Não se trata disto. E às vezes nem gostamos de abordar a questão da saúde, porque se a saúde fosse algo suficiente para abordar, as pessoas já deixariam de fazer. Então temos que falar sobre o quê? Sobre dinheiro. E por quê? Porque é o argumento que as pessoas entendem. O capitalismo, estamos no país mais capitalista do mundo, logo a criatura entende cifrão. Então vamos falar então de cifrão. Não é inteligente fumar. Pecado ou não pecado, não se trata disso. Não é inteligente. E por quê? Ora, quanto é que custa um maço de cigarro? Em Nova York tem locais que até $15. Então, para ser caridoso, eu vou arredondar aqui para 10. Para 10, para facilitar também a matemática. Então, um maço de cigarro por dia é $10. A criatura fumando regularmente, porque fumante mesmo é 2, 3 maços de cigarro, né? Então, estou sendo caridoso. $10 por dia. 10 vezes 7, 70. O cidadão ou a cidadã está investindo $70 por semana para ter um câncer. O câncer vem de graça, mas a pessoa está pagando $70 por semana. 7 vezes 4, 280. 280 por mês investindo no câncer. O que se paga em 280 por mês? E a criatura que chegou aqui, muito recente do Brasil, é do costume de estar fazendo tudo cálculo real, né? Está no supermercado, olhando para produtos americanos e está calculando tudo em real. Imagina 280, então, em reais. Né? É mais de R$1.000, $280. Mas multiplica isto por 12 meses. Né? E teremos aí $3.330. Férias de 7 dias para a República Dominicana, no hotel de 5 estrelas, com tudo incluído, inclusive avião, 2.800. E a criatura pagando 3.300 para se envenenar, para acabar com a máquina, para ter um câncer. Quando, na realidade, ele vem de graça. E é claro que a pessoa não fumou por um ano. Né? Se você multiplica isso aí por
por 5 anos, né? Temos aí quase 17 mil dólares. Multiplica por 10 anos, mais de 30 mil dólares. É um down payment de uma casa. E a pessoa, assim, envenenando. Então, não é questão de ser pecado ou não pecado. Não é inteligente a criatura fazer isto. Então, 2019. Estou com mais ou menos dinheiro no banco. O que importa se eu estou acabando com a minha saúde? Nós trabalhamos na área da psicologia e agora é o hospice. E o que é o hospice? O hospice é um serviço que se providencia às pessoas que estão morrendo. Então, um doutor já deu o prognóstico com menos de 6 meses de sobrevida. Logo, a criatura tem, então, o direito de receber o hospice service dentro de casa. Não é um local que a pessoa morra. É um serviço que se presta independente de onde a pessoa se encontra. Porque ninguém quer morrer no hospital. A pessoa quer morrer em casa. E eu gostaria muito de levar os fumantes para assistir à morte de alguém com câncer no pulmão. Porque a pessoa fica pele sobre osso. E quando eu falo sobre pele sobre osso, não é uma expressão poética. É a pele sobre o osso mesmo. Porque a carne desaparece. Você conta as costelas, a mandíbula, você ela vê perfeitamente, e esta parte entrando aqui para dentro do céu da boca. É horrível, né? E para a pessoa poder ter um pouco de tranquilidade, enquanto está agonizando, vamos dando a morfina para relaxar o diafragma e a criatura ter a capacidade de morrer sem sofrer muito, porque sem sofrimento está sofrendo. Então, é um desgaste à máquina. Por que estamos falando disto? 2020 está chegando. E como vou analisar 2019? Cuidei ou não cuidei bem desta máquina? Deste veículo que esteve conduzindo-me em 2019 e agora está chegando em 2020. Porque qual é o nosso desejo? Cuidar da máquina o melhor possível para que a máquina possa nos levar ao destino. Qual é o nosso destino? O triunfo sobre nós mesmos. E quanto mais tempo que temos de existência física, mais tempo temos de superar as nossas dificuldades, mais tempo de trabalhar, né? E veja que interessante a questão do destino, já que estamos falando aqui de tempo. Quando nós dirigimos o veículo de ferro mesmo e chegamos a um destino, o que fazemos ao chegarmos ao destino? Pegamos um taco de beisebol e começamos a bater no carro porque chegamos em nosso destino, né? Saímos de New Jersey até Califórnia. Chegamos em Califórnia, 5 dias de viagem. Abrimos, por exemplo, o capô do carro e derramamos areia por cima do motor? Não, ninguém faz isso. A criatura costuma trocar o óleo do carro, checar os freios, dar um banho, lavar o carro. E por que estamos falando disto? Porque às vezes a pessoa chega o destino de 364 dias, o aniversário. E o que faz no dia do aniversário? Envenena a máquina. Não, hoje eu vou tomar todas, porque é o meu aniversário. Mas que contradição! Se a pessoa faz isso todos os dias, seria o dia de não fazer. Não, hoje eu vou tentar dar uma caminhada por aí. Deixa eu sair para respirar um ar puro. Férias. O que são as férias? O descanso da máquina. A máquina está em trabalho constante, nessa nossa estresse e agitação, e as férias é para dar um descanso à máquina. E às vezes a pessoa sai mais cansada das férias quando volta, com todos os envenenamentos possíveis. Isto é um pecado? Não se trata de ser pecado. Não é inteligente. O Cristo, que é a autoridade máxima aqui no planeta, nos disse: pedi e obtereis. Mas o Cristo não especificou esse pedido. Ele disse simplesmente que quando nós pedimos, nós obtemos. E logo, nós não pedimos necessariamente com o falar. Nós pedimos com o nosso comportamento. Então, quem desgasta a máquina está pedindo por quê? Por doenças. E obtém a doença. Então, não se trata de ser um castigo, uma punição. É uma consequência natural do desgaste do corpo.
Como se eu estivesse dirigindo o carro e passando muito rápido sobre quebra-molas. A mola quebra. Isso é uma punição? Não, é uma consequência natural de eu dirigir com indisciplina com o meu veículo. Então, 2020 será o que fizemos da nossa máquina, porque a criatura pode estar muito bem financeiramente e está com a máquina completamente desgastada. E nós temos muitos exemplos disto. Digo isso porque vivemos sobre o mito de que, tendo dinheiro, todos os outros aspectos da vida vai estar bem. E quanto mais precisamos de assistir no jornal, na televisão, criaturas que reúnem os fatores mais cobiçados: riqueza, juventude, fama e beleza. E mesmo assim cometem suicídio. Este ano foi inúmeros suicídios entre pessoas famosas. E os famosos que estão se matando. E sempre estão nos pedindo para falar sobre suicídio. Nossa, você está assustado, você está surpreso com a quantidade de suicídios? Não estou nem um pouco surpreso. Porque o que é estar surpreso? Estar surpreso é não esperar por algo. Não, surpreso eu não estou. A criatura que vive de uma forma tão materialista, sem nenhum conceito filosófico, ético para a vida, crê que tudo é dinheiro. A pessoa cria um vazio existencial e se mata. Por que se matou? É variantes do que eu acabei de falar aqui. Vazio existencial. Então eu não posso estar surpreso. Lamento, sim. Lamento e muito. Porque os jovens estão cada vez mais se matando. E o que é que mudou? Será que nossos valores mudaram? Olha, muito tem a ver com a mídia. Na faixa da sociedade, a idade que mais se mata é depois dos 40. E o porquê? Ora, porque é um momento de nossa existência que avaliamos se o que vivemos até agora foi bom ou não. Não só isto, mas como vai ser a qualidade dos próximos 25, 30 anos. Né? E por quê? Porque as pessoas estão dentro daquele parâmetro que vivemos até os 70, 75. Meus amigos, eu pessoalmente tenho pacientes com 104 anos de idade. 104. Tenho uma senhora com 97, fala e conversa como se nada tivesse acontecido. A mente brilhante, 97 anos. E às vezes a pessoa está com 67 e já se acha velho. Ai, não há mais nada que aprender, não há mais nada que fazer. Eu, com 57, me dá vontade de estrangular uma criatura dessa. Porque a pessoa está nem na metade da existência. E às vezes, com o progresso da ciência, nos próximos 25, 30 anos, é bem provável que vamos chegar aos 105, aos 110, a maioria de nós. Isto é, você com 50, você não está na metade da sua existência. E a criatura não quer aprender mais nada. Não aprende nem o idioma local, que é o inglês. E é uma questão de cultura. Não é que a gente vai ser menos brasileiros e mais americanos. Não. É uma questão de investimento em nossa própria felicidade. Falar o próprio idioma local. Porque o país nos concede tantas coisas. Como é que a gente não pode nem se comunicar? Aí a pessoa fala, não, mas já estou com 50, já estou com 45, já não aprendo mais nada. Não. Você não quer aprender mais nada. Porque cérebro para isso você tem. Às vezes estamos em diálogo com pessoas assim, e eu saio numa tangente do diálogo só para averiguar a capacidade mental dessa pessoa. E começo assim, se é mulher, né? Começo com assuntos típicos femininos, se é homem. Às vezes pergunto, você lembra, né, na Copa de 82, quem é que perdeu o gol que fez com que o Brasil saísse da Copa? Aí a pessoa fala, foi o Zico, a minuto tal, do jogo tal. Eu concluo, veja que extraordinária memória que você tem. A memória é fantástica, mas é utilizada para aquilo que é inútil, uma cultura inútil. Quando pudesse utilizar
esta mesma capacidade mental para o aprendizado. E se o argumento ainda não é suficiente, o índice de pessoas com Alzheimer que falam mais de uma língua é baixíssimo. Então, quem tem histórico de Alzheimer na família, né, aprenda o idioma. Você já está investindo, né, em ter menos doenças. Abrindo um parêntese aqui. Há criaturas que têm aversão ao estudo. Né? A pessoa pega um livro e começa a dormir. E às vezes vem para o espiritismo e fica eternamente recebendo passe e tomando água fluidificada. E o livro dos espíritos, como diz os hispanos, fica lá só coletando póbulo, né? É um enfeite na estante. Quando poderia aprender a estudar? Às vezes é porque não teve um bom professor, o professor não soube interessar aquela criatura. E a pessoa, quando pega algo para estudar, só memoriza. E a minha mãe, ela tem um amigo desses, né, que tem aversão ao estudo. Só que ele foi fazer o teste da imigração. E no teste da imigração, há lá várias questões, né, que dizem respeito ao país. E ele decorou aquilo. A pessoa decora, não estuda para aprender, estuda para passar no teste. Então aprende só para aquele dia, para nunca mais se lembrar. E assim ele foi para o oficial de imigração. E chegando lá, o senhor perguntou, né, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? E ele respondeu, George Washington Bridge. Para ele decorar. O oficial riu muito dele. Vou te passar por misericórdia, toma. Voltando. Então, cuidar da máquina, né? Cuidar do nosso cérebro, aprender algo novo. Por quê? 2020 está chegando. Se eu penso exatamente as mesmas coisas, se eu falo exatamente as mesmas coisas e faço exatamente as mesmas coisas, o que vai ser de novo nesse tal do ano novo? Absolutamente nada. Então é necessário fazer algo novo. Porque é o pedir, para mim obter. Para eu pedir, eu não peço com a boca, verbalmente, eu peço com as minhas atitudes, as minhas ações. Então já falamos bastante sobre a nossa saúde, falemos agora um pouco da nossa vida social. O aspecto da nossa vida social são as pessoas com quem nós nos relacionamos. E isso só você pode escolher. E temos que tomar muito cuidado quem é que nós chamamos para a nossa intimidade, as pessoas que dividem conosco os nossos pensamentos, as nossas emoções. E hoje está sendo muito dividido pelas mídias sociais, de uma forma muito superficial. Então estávamos falando que o índice de suicídio depois dos 40 está muito alto também, além dos jovens. E se culpa muito a mídia. E por quê? Porque alguém que já está com 40 anos já deveria ter alcançado, segundo a sociedade, alguns patamares da nossa sociedade. E aí o que acontece? Se a pessoa está com 40 anos, não é casado, não tem filhos, não tem um mortgage, uma casa, né? Se estava na década de 80, 90, isolado na sociedade, né? De vez em quando aquela pessoa que não tem essas coisas passava ao lado de um amigo no mall, alguém que foi seu amigo no high school, e olhava e via a família ali caminhando. Olá, como você está? Tudo bem? Estamos bem. Era aquela conversa sem muita profundidade. Às vezes era chamado para uma festa e via a casa do outro. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o que acontece? As criaturas postam tudo no Face confusão. E aí, o que se posta no Face confusão? Né? O aspecto, a aparência, a ilusão de tudo ótimo. Você já viu algum vídeo de uma família dizendo, ó, gente, estamos aqui, eu com a minha sogra tendo um problema danado, então eu vou filmar para vocês esse problema. E começa a confusão. Aqui tem, vai na ajuda comunitária. Veja só. Né? Olha aqui, ó.
acabei de pegar meu filho aqui fumando maconha. Vou dar uma surra nele agora para vocês assistirem. Não, o que as pessoas colocam, né? O melhor. A família indo de férias, a festa, a casa arrumada, né? A pessoa está arrumada. Então, quem não tem aquelas coisas, hoje tem muito material de comparação. E a pessoa então conclui, meu Deus, o meu amigo está tão bem, eu deveria estar o mesmo. E olha a minha situação. Então, minha vida não vale nada, só tenho mais 25 anos para conquistar essas coisas, né? Porque acho que vai viver até os 70, 75. E a criatura se mata. Nossa, a minha amiga está casada com 2 filhos, tem carro, tem casa, e eu aqui solteirona, no mesmo emprego há 15 anos. Para que viver? E se mata. Os adolescentes, que veem os outros adolescentes buscando fama, porque quando você tem aquela idade, a sua sede é de ser visto, é de ser querido. Não tendo aquelas coisas, a vida perde o sentido. E aí tem aqueles que juntam os 4, né? A riqueza, a fama, o dinheiro, a beleza, a juventude, e ainda se mata. Esse ano mesmo na Coreia, um jovem famosíssimo, né? Com tudo, infelizmente, opta por uma situação tão louca assim. Então, se a criatura analisa 2019 por esse prisma e não enxerga esses que tinham tudo isto e fez o ápice da loucura, que é se matar, deveria então considerar que há outros aspectos muito mais importantes que ter dinheiro, ter fama, ter juventude. Então, nosso aspecto social, temos que tomar muito cuidado com quem nos relacionamos. Porque se você relaciona com pessoas que gostam de jogar vôlei, é bem provável que em pouco tempo você também vai estar jogando vôlei. Se gostam de pessoas envolvidas com natação, em pouco tempo você já está pulando em uma piscina. E esta influência, ela é realizada de uma forma inconsciente. Você não percebe que você está fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. Isso é um esporte fantástico, que você se envolve com natação, com futebol. Agora, se é fofoca, se envolve com um fofoqueiro, em pouco tempo a gente começa a falar da vida alheia. E o espírita, ele tem uma forma clássica de estar fazendo fofoca. Ele aproxima-se e diz, precisamos orar muito por fulano. Ah, é? Por que fulano está precisando de oração? E aí vem o rosário. Se misturamos com pessoas, né, que usam qualquer tipo de entorpecente, logo, logo nós estamos naquele caminho. Então, a nossa vida social ela deve ser bastante policiada. Os locais onde nós vamos. Há locais que sempre quando nós entramos, saímos de lá acompanhados. Locais onde a pessoa vai para se divertir e saem de lá piores do que foram para se divertir. E voltam de lá contaminados espiritualmente. Que contaminação é esta? São espíritos inferiores, que não são necessariamente nossos inimigos, mas são criaturas que precisam utilizar do nosso veículo físico para manter os seus vícios. E nós saímos desses locais acompanhados destas criaturas. E chegamos em casa e começam as perturbações. Uma diferença entre esposo e esposa, uma confusão natural, muito natural, porque Deus não nos criou em série. Cada um vê as coisas de um ponto de vista de sua própria experiência reencarnatória. Muito natural as diferenças entre casal. E aquilo ali, uma discussão que poderia terminar em 5, 10 minutos, demora uma semana. Né? E por quê? Porque estão com a casa contaminada, né? Poluída destas mentes, dos locais de diversão que vamos frequentar. Então, se eu mantenho esses hábitos da minha vida social, como eu vou querer que 2020 seja diferente para mim, se eu estou fazendo as mesmíssimas coisas? Impossível. Então, o aspecto social nos leva a falar do aspecto familiar. Se eu desejo estar melhor em 2020, que eu cuide melhor da minha família. E o que eu cuidar melhor da minha família? Parabéns para vocês que hoje aqui estão investindo na própria felicidade. Por quê? Porque vir ao centro espírita é um investimento na felicidade.
E também um investimento financeiro. Já que estamos no capitalismo, falemos então cifrões. Por muito tempo, nós acompanhamos, que já estou no movimento espírita constituído, né, há 21 anos, e acompanhei essa situação. Algumas vezes, infelizmente. Um casal de amigos meus, né, que chegando na rua, naquele bate-papo, e vai lá ao centro, frequente, faz bem. Aí a pessoa vem 1, 2 vezes e desaparecia. E quando eu reencontrava com aquelas criaturas, mais uma vez, e isso aconteceu algumas vezes, né, com diferentes casais. E dizia, mas o que aconteceu? Faz tempo que eu não te vejo. Ah, você sabe, né, o trabalho, né, é muito puxado, a gente não tem tempo. E o tempo que nós temos é para estar até desmaiando dentro de casa, né, nem descansar, estão tão cansados. E o que estão fazendo, né? Vivem para trabalhar. Quando, na realidade, deveriam trabalhar para viver. E por que estão trabalhando? Para cuidar do alimento do corpo. Né? Ter casa, ter carro, amealhar. E o espírito vai ficando cada vez mais destituído de substâncias que o alimentam. Quando nós não alimentamos o corpo, o que acontece com o corpo? Abaixa o sistema imunológico e surgem as doenças oportunistas, os vírus que já temos dentro de nós. Por que não estamos agora apresentando os sintomas? Porque o sistema imunológico está forte, logo combate as doenças oportunistas. Mas a criatura tem o seu sistema imunológico muito baixo, as doenças oportunistas ganham e a criatura fica doente. E assim é o espírito. Nós viemos aqui, hebdomadariamente, todos os domingos, o que deveria ser hábito, vir aqui 2 vezes por semana, no mínimo, para alimentar-nos espiritualmente. Porque o espírito estando forte, né, o sistema imunológico espiritual está forte, então as doenças oportunistas, elas não triunfam. O que são as doenças oportunistas? Né? O tédio, a depressão, a inveja, o ciúme, tudo isso que vamos experienciando. Mas se estamos com o sistema espiritual forte, superamos. Mas se não estamos, caímos. E logo, esses amigos que fomos acompanhando, né, só tinham tempo para trabalhar. E aqui o que aconteceu? Chega um momento que o desgaste, os dois, o tempo todo só trabalhando, as diferenças, o tédio, o mesmismo, aí começa a buscar as variantes, que são as traições, os relacionamentos extraconjugais. E aí, quando se descobre, o divórcio. E aí, o meu ponto. Chega o advogado e o processo legal mais litigioso e caro do país é o divórcio. O advogado vem e pega 35% de tudo que eles fizeram. Então, se tivesse vindo no centro espírita, estariam economizando 35% de tudo que juntaram. Vir ao centro espírita é ou não é um investimento financeiro? Sim ou não? Sim. Sim com gosto. Sim. Sim. Então vamos cuidar da família. Trazer todos. Os filhos. Quanto já assisti isso? Outra cena trágica. Ah, meu filho não tem tempo de vir, tem que fazer aula de karatê, judê, kung fu, e piscina, e balé. Tem tempo para tudo, menos para se tornar cidadão consciente. Né? Abrindo aqui um parêntese, visitamos 2 asilos desde o ano de 1999. E lá, quando chegamos, menos experientes, julgávamos muito os filhos que depositaram seus pais e mães ali. Com o passar do tempo que fomos aprendendo que aquelas criaturas que estão no asilo, quando estavam educando seus filhos, diziam-lhes: a única coisa que eu espero de você é que você seja um doutor, um advogado, um engenheiro. E estas criaturas, de fato, se tornaram advogados, engenheiros,
doutores, menos gente consciente. E por isso depositou os filhos ali. Qual é? Os pais. Qual é a lição, então, a ser retirada? Eduque bem os seus filhos, porque eles escolherão o seu nursing home. Vão escolher. Então, vimos, durante esses 21 anos, pessoas que os filhos tinham tempo para tudo, menos para vir ao centro espírita. Aí o que aconteceu? Chegou na adolescência, sem nenhuma estrutura psicológica para poder enfrentar aquela fase da vida, para poder ser querido e gostado, se enturmou com as piores pessoas da escola e começou a usar drogas. Usando drogas, começou a roubar dentro de casa para poder financiar as drogas. E a mãe e o pai agora se sentindo numa falência total, porque o filho problemático é resultado do que os pais fizeram para aqueles pais. E aí o que vão fazer? Colocá-lo em uma clínica de desintoxicação, para que o filho fique bom. Você sabe quanto custa uma clínica de desintoxicação? Destas permanentes, internas, 24 horas, 18 meses seguidos? Caríssimo! Os pais vão pagar por aquilo? Ah, vão. Porque tudo perde o sentido se o filho está ruim. Então, deveriam ter economizado muito se tivesse trazido os filhos para o centro espírita semanalmente. Não sairia mais barato? Porque eu não abordo mais o aspecto moral. Porque o aspecto moral, se fosse o suficiente, a pessoa traria. Mas como não é o suficiente, eu falo de cifrão. Porque aí a pessoa entende como pode doer no bolso. Não, isso é verdade. De fato, se eu não trazer o meu menino, ele pode seguir este caminho. Aí começa a trazer. Mas a pessoa modifica depois que levou a pancada. Então, 2020 será, do nosso aspecto familiar, aquilo que fizermos da nossa família. O que custa fazermos o evangelho no lar uma vez por semana? Estabelece um dia da semana que vai estar lá toda a família. Basta 15 minutos. 7h30, às quintas-feiras, é o nosso evangelho no lar. Senta todo mundo, à mesa, alguém abre a leitura, faça uma oração, terminou, 15 minutos, pronto. Já. E por que tem que estabelecer o horário? Porque os anjos guardiães, espíritos protetores, criaturas evoluídas, têm muito o que fazer no plano espiritual. São muito atarefados. Então, quando nós estabelecemos um horário, eles vão participar daquele momento conosco, nos inspirando, nos auxiliando, nos medicando. Mas como eles são muito atarefados, a gente tem que falar para eles, olha, o horário que nós precisamos de vocês lá, semanalmente, é às 7h15, às 7h30, por 15 minutos. Eles nos dão essa assistência. E quanta coisa pode ser evitada realizando o evangelho no lar. Aquele diálogo em família. Não é para lavar roupa suja. É para discutirmos as aplicações reais do evangelho. Pedir e obtereis. A gente lê isso. O que é pedir e obter? É o que nós fazemos e aquilo que nós obtemos. Nós não pedimos com a boca, nós pedimos com os nossos atos. E, por fim, o nosso aspecto espiritual. O que é o nosso aspecto espiritual? Não é apenas o que estamos fazendo aqui hoje. Esse diálogo fraternal entre todos nós. O nosso aspecto espiritual engloba todos os outros aspectos. O que é espiritualizar o meu trabalho, meu ganha-pão, as minhas finanças? Ao ir para o trabalho de manhã, fazer uma prece dentro do carro. Você não tem que estar com os olhos fechados, ajoelhados. Basta você levar o pensamento, meu Deus, ajuda-me a ter um dia bom. Quando você despertar pela manhã, pega um livrinho desses, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz. O livro Vida e Feliz, da Joana de Ângeles. Se você ler soletrando, não gasta um minuto. Pega o livrinho, lê, vai tomar banho, pensando no que a lição disse. Pegue o carro, está dirigindo. Se é para o escritório, orando pelas pessoas com que você trabalha. Se é na limpeza, orando por aquela família que você está levando ali, seus fluidos também. Né? É uma técnica da limpeza em todos os sentidos, porque limpa até os fluidos espirituais da casa, com tanta boa vontade que vai para limpar, está abençoando o trabalho. Seja lá qual for a tarefa que estamos envolvidos. E aí, voltando para casa,
dirigindo, né? Que bom, hoje eu trabalhei, não me aconteceu mal ruim, poderia ter acidentado, né? Com tanto potencial, tantas pessoas dirigindo, nada me aconteceu. Isto é espiritualizando o trabalho. Criando esses hábitos, imagine como que 2020 não pode ser diferente para nós. Selecionar as nossas amizades. O que é espiritualizar o nosso aspecto social? Né? Cidadão não é bom para mim. Não é que eu vou telefonar para o meu amigo e dizer, olha, acabado o nosso relacionamento. Não se trata disso. É nós nos rodearmos de pessoas moralmente sadias, pessoas que se esforçam por se melhorar. Não são criaturas perfeitas, porque aqui não existe. Pessoas que se esforçam para se melhorar. Né? E aquelas criaturas que têm estes vícios fortíssimos, distanciarmos, orar por aquela pessoa, enviar-lhe vibrações de amor, mas não trazer para a nossa intimidade do lar. Porque, devido ao nosso passado, é bem provável que ao invés da gente levantar a criatura, é a pessoa que nos puxa para baixo. Então, selecionar as nossas amizades. O corpo, cuidar dele. Ver que substâncias estamos ingerindo que está desgastando a máquina. E assim, 2020 com certeza será um ano novo. Por quê? Porque eu estou pensando coisas novas, falando coisas novas, fazendo coisas novas. Para concluir, que termina às 11h30, certo? Às vezes assistimos à televisão e acreditamos que o mundo está para acabar. Quando na realidade é bem o contrário. O mundo nunca esteve tão bom, em todos os aspectos. O que fez a ilusão de que está para acabar é porque a nossa capacidade de comunicação aumentou muito. O que acontece hoje no Japão sabemos instantaneamente. E antigamente não. Se você estava numa cidade e algo acontecia em outra cidade, você jamais saberia daquilo. A não ser se parasse para assistir a televisão no horário certo que estava transmitindo aquela informação. E há 200 anos atrás, então, isolado numa aldeia, o mundo era a sua aldeia. Por isso que vivemos numa aldeia global. Mas muita coisa boa acontece. E o mal que acontece, ele vende, porque os noticiários vivem das más notícias. Mas há muita notícia boa. E quero dividir aqui uma com vocês que me aconteceu pessoalmente, para vocês verem como há pessoas boas por aí. Eu conheci essa senhora com 65 anos de idade, que estava morrendo de pâncreas, de câncer no útero, e viajou para o pâncreas, né? Uma metástase. E essa pessoa, ela tinha sido casada por 15 anos, e uma outra mulher roubou-lhe o marido. Ela ficou muito ressentida com aquilo, achou que o mundo estava acabando, e ficou, como se diz os hispanos, amargada. É uma pessoa que vê tudo ruim, né? Que coloca as lentes daquela experiência negativa sobre todas as outras realizações. É uma pessoa escrava do passado. E certa feita, passados uns 10 anos mais ou menos, ela estava numa festa e estava lá o marido, a cidadã e mais a filha da cidadã do ex-casamento. Na época a menina tinha uns 15 anos de idade. Ela cumprimentou todo mundo ali cordialmente, sem dar muita importância, e foi para casa. E os anos se passaram. E como ela colocou a lente da experiência negativa, nunca se deu a chance, né, de ser feliz de novo, porque para ela todos os homens eram traidores. Não, era aquele cidadão, não todos os homens. E ela ficou sozinha, adoeceu, sem dinheiro, sem aposentadoria, e estava quase à margem da rua. Aquela menina, que era a filha do ex-casamento da mulher que pegou o marido, né, telefonou para ela, descobriu a situação dela e disse, olha, eu tenho uma casa, tem 2 andares, e eu posso cuidar de você. E recebeu aquela mulher. Então, quando eu fui conhecê-la pela primeira vez, ela estava na casa desta menina, que hoje era uma mulher, né? 29 anos de idade. E ela me falando impressionadíssima, né?
Eu jamais podia imaginar uma bondade dessa. Eu estou aqui com meu coração aliviado. Porque o que essa menina está fazendo por mim, eu não esperava de ninguém. Nem o meu filho está fazendo o que ela está fazendo por mim. Decidi, então, telefonar para o meu esposo, dizer que eu tinha o perdoado, que eu desejava muita felicidade dele e dela. E a menina, ela com já o ventre todo tomado pelo câncer, usava 2 bolsas, né, para os dejetos humanos, os gases, os líquidos. E aquela criatura limpava com todo carinho aquelas feridas, repunha a bolsa e ela desencarnou em clima de muita paz, devido à intervenção daquela criatura. Por acaso vocês assistiram isso no jornal? Teve alguma revista que publicou isto? Não. Aconteceu? Sim, aconteceu. Por quê? Porque a bondade existe em muitas pessoas. E os bondosos não estão pedindo holofotes, os bondosos estão realizando as coisas boas. Sendo assim, né, fazemos o mesmo em 2020, porque a mensagem precípua do Espiritismo é esta: fora da caridade não há salvação. Isto é, diminuindo a dor dos outros, as nossas dores serão diminuídas. Qualquer bem que fizermos em alguma parte é o nosso advogado em toda parte. Muito obrigado pela atenção de vocês.